Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas pelo Pô Streaming TV, aqui nos estúdios do Shopping Total. E não tem como mencionar esse estúdio novo que a gente estreia hoje aqui, né, minha amiga? E que É. tá lindão. Oi, gente, que bom estar de volta e realmente com um estúdio novo. Esse estúdio está lindo. Mais um dos estúdios do Povo Streaming TV. Que tá crescendo. Vida longa Emissora ao Povo queridinha Streaming. que tá crescendo muito. É verdade, vida longa, É né? verdade. E hoje o nosso tema, ele gera muita curiosidade, porém também muito preconceito. Nós vamos falar de espiritualidade e as suas diferentes expressões. Mas é interessante a gente pensar que o Brasil é um país de muitos contrastes. A gente é o berço da Umbanda, do Batuque, a Quimbanda, tantas expressões espirituais riquíssimas que nasceram e se fortaleceram aqui. Mas, ao mesmo tempo, ainda carregamos tantos preconceitos, tanta intolerância sobre aquilo que é parte da nossa própria identidade cultural, né, Vanessa? Triste, né? É muito triste. E a nossa convidada, ela trabalha com várias matrizes energéticas, que é a Umbanda, Quimbanda e o Batuque. E aí a gente vai saber muito mais sobre tudo isso, né? Porque cada religião, cada tradição tem uma forma diferente de se conectar, Nick, né? Com o sagrado, com a vida. E a gente vai entender um pouco desse universo, né? Com certeza. E importante destacar que o nosso objetivo hoje não é tomar partido, nem defender uma crença ou aquela, uma crença específica ou outra, mas sim ouvir, aprender e, por que não, ampliar o nosso olhar. Realmente. E a gente não pode também deixar de falar, quando a gente fala em diversidade, a gente precisa também falar de respeito. E respeito é aquela palavra-chave, né? Para que justamente a gente amplie o debate, para que a gente traga um diálogo mais claro, um diálogo mais cheio de aprendizado. Então a gente vai receber hoje com muito carinho a mãe Michele Cigana, que está aqui conosco e vai falar um pouco desse universo. Seja Seja bem-vinda! bem-vinda ao nosso programa no Estúdio Novo. Obrigado, meninas. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Realmente o estúdio está lindo, né? É um prazer estar aqui hoje e, né, não posso deixar de agradecer, né, como tu fez a tua fala, pelo espaço para falar sobre a religião, né? Não para fazer as pessoas acreditar, mas sim para desmistificar, para tirar as dúvidas e para esclarecer, para a gente pelo menos tentar tirar essa impressão ruim que as pessoas têm. E às vezes é bem falta de importante. conhecimento, É. né? Falta de conhecimento, a gente vê tanta bobagem dita por pessoas que estão ali com conhecimentos rasos, baseados às vezes numa conversa, enfim, de WhatsApp, que um vai passando aqui e ali, e o assunto acaba às vezes tomando proporções que quem sai prejudicado somos todos nós, né? Porque como nós falamos no início, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. E, Michele, hoje, como a gente recebe aqui, acredito que muitos têm curiosidade de saber como é que tu chegou até aqui. Pode contar um pouquinho para nós Como é que despertou foi nessa isso, a mediunidade ou uma vidência? Como é que foi esse teu início contato dessa tua com a caminhada espiritualidade? É importante espiritual? falar de evidência, porque eu vou muito nos lugares, né, em vários programas, e as pessoas olham para mim e dizem, o que que tu tá vendo olhando para minha cara? O que que tu vê olhando para mim, né? As pessoas confundem muito a mãe de santo com a vidente, né? E eu sou mãe de santo, né? Feitora de Exus, cacique de Umbanda, tenho uma vidência através do baralho cigano, mas eu necessito muito dos oráculos para me comunicar com a espiritualidade. Eu necessito do baralho, eu necessito do búzio de Exu ou do búzio do santo. Eu não sou aquela pessoa vidente que olha para a cara da pessoa e sai fazendo previsões, né, só por um olhar. E as pessoas confundem muito isso, é muito importante aproveitar o espaço também para dizer que a vidente é um trabalho, né? A mãe de santo é outro, a taróloga é outro, a gente tem os segmentos parecidos, a gente consegue dar previsões, a gente consegue olhar o futuro, mas cada uma tem um instrumento diferente, né? Uma forma de trabalho. Para mim foi através da minha infância, né? Eu tive um problema de saúde, eu ia ter minha perna amputada, e em 24 horas já estava marcada a cirurgia, passei por uma junta médica de 36 médicos no antigo Hospital Lazaroto, aqui de Porto Alegre. E aí a minha avó era de religião, minha mãe era de religião. Já vem, então, já tem essa... Já era de de família. família, né? E aí elas foram consultar a espiritualidade, né? Porque era um fato que ia mudar minha vida para sempre, né?
E aí a minha avó foi atendida numa casa de religião lá em Alvorada, no bairro Umbu, que é um bairro que eu tenho um carinho imenso em Alvorada, até faço muitas ações sociais, porque isso faz parte da minha vida, né? Tua memória afetiva, né? Sim, a pessoa que salvou minha vida, hoje ela não está mais viva, né? Mas foi lá, numa casa de religião, nesse bairro, que a minha avó encontrou a palavra de que me tirasse do hospital, que não deixasse a cirurgia acontecer, porque a espiritualidade ia me ajudar, né? E desde então, nunca mais saí do hospital, não fiz a cirurgia, nunca tive nenhuma dor na perna, nada mais. Então, a religião, para mim, está muito ligada à saúde. E uma curiosidade que nós estávamos falando, né, gurias, no começo, trazendo essa questão do preconceito, do medo, do rótulo, enfim. E a gente vê outras pessoas, outras conectadas com outras religiões, porque, afinal de contas, a religião é uma particularidade de cada um, e cada um se conecta da forma que quiser, que acha que faz mais sentido para si. E, às vezes, essas mesmas pessoas de outras religiões têm um preconceito enorme sobre outra religião. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa intolerância, dessa questão que às vezes prejudica a discussão, né? Porque, na verdade, a gente deveria estudar, talvez, sobre todas, até para poder escolher uma, ou, como tu disse, tu já tinha uma referência familiar e te conectou, porque foi curada através da espiritualidade, então fazia todo sentido tu continuar com a tua. Então, entender como é que tu vê essa intolerância, essa relação aí. Para mim é bem complicado, porque eu me considero uma pessoa com a cabeça bem aberta, né? Porque nesse período aí, são já 36 anos de religião, 2 anos eu fui evangélica, né? Me batizei, saí da Umbanda, fui para a igreja evangélica, me batizei, frequentei, conheci, me permiti conhecer. Meus filhos, eu tenho filhos biológicos, né? Ambos são batizados na igreja católica. Então, eu acho que isso está muito ligado a nós líderes religiosos. Eu preciso dizer para os meus seguidores que eles precisam respeitar, tolerar, né? A gente precisa gostar, mas a gente precisa respeitar as outras religiões. E eu deixo meus filhos de santo bem livres, assim, para irem numa igreja católica, para frequentarem um culto. A gente escuta o hino. Eu sinto que nós não temos tanto preconceito, nós que eu digo, nós umbandistas, de religião de matriz africana. A gente é bem aberto, a gente sofre um maior preconceito do outro lado. E não deveria ser, eu acho que a gente, enquanto líder, né, a gente deveria deixar as pessoas livres, né, o seu livre-arbítrio para escolher exatamente como tu falou, qual é a energia melhor, tu sente que te faz mais bem, né, que tu se conecta, que tu sente mais paz. E eu acho que isso deveria estar inserido também na escola, né, na educação ali religiosa das escolas, não limitar, porque tudo na gente, tudo que a gente traz para a gente é uma bagagem da nossa infância, né? E a gente precisa, lá na infância, deixar claro para os nossos filhos essa questão do respeito. Com certeza. E isso, às vezes, os pais, na correria do dia a dia, não têm esse tempo. E isso também não ocorre nas escolas. Existe também, já lá desde a infância da escola, um preconceito. Aí tem o preconceito de casa, que o filho ouve os pais falar bobagem, né? Porque é uma bobagem, muitas coisas são mentiras, né? E eu agradeço muito, assim, quando eu viralizei, para ter esse alcance nacional e internacional, para poder ser voz de tentar desmistificar. É claro que eu não vou mudar o mundo, mas, né, mudar 1, 2 pessoas para mim no mês ou no dia já é uma grande diferença. Não, e tu enfrenta isso na pele, né? Todos tu os era uma dias. pessoa que tinha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, conhecidíssima aí com abrangência nacional, e tu acabou perdendo a tua conta. E muito a gente acredita, né, que se deve a isso, né? Sim, eu acredito que foi depois também de uma reportagem que eu falei, né, eu entrei mais a fundo na questão da quimbanda, e também aí gerou muitas denúncias, né, eu acabei perdendo a conta de 1.100.000 de seguidores. Já venho há alguns anos enfrentando batalhas judiciais. Primeiro eles tiram meu WhatsApp de trabalho, que está divulgado nas redes sociais. Eu tenho um WhatsApp que eu tenho 8 anos, 9 anos ele de trabalho. E aí me tiram o WhatsApp, aí eu entro com liminar, reativam o WhatsApp. Aí me tiram a página do Facebook, eu entro com liminar, reativam, passa 2, 3 meses, eles tiram novamente, e agora me tiraram a conta do Instagram, tenho liminar, tenho multa judicial, o Instagram volta e some, volta e some, né? Porque a gente também tem uma empresa que não é do Brasil, né? E aí a justiça brasileira ainda não conseguiu chegar nessa empresa internacional de uma forma que consiga punir. Mas eu tenho absoluta certeza que é intolerância religiosa. Inclusive, essa semana a gente tem uma conta na Wise para poder receber clientes do exterior, né? E eles pediram comprovante da empresa, porque a minha empresa realmente é uma empresa religiosa, tem CNPJ,
pagam impostos, tudo certinho, uma empresa religiosa com tudo que uma empresa tem. Mandamos o comprovante, eles viram que era o banco, viu que é uma empresa religiosa e disse que não está de acordo e me tirou a conta. Olha só. Então, é desde a conta do WhatsApp, a conta do Facebook, a conta do Instagram, a conta bancária, eles estão querendo me calar de qualquer forma. A que tu acha que se deve isso? Intolerância religiosa, com certeza. Que é o Porque... preconceito, E como mudar? O que tu diria para essas pessoas que hoje nos assistem aqui, ouvindo de uma certa forma esse teu desabafo? Né? Infelizmente, eu não sou muito assim de tomar nenhum partido político, né? Mas eu acho que infelizmente é necessário que as leis sejam mais rígidas, porque a gente precisa, né, de representantes da nossa religião, enfim, deputados, senadores, a gente precisa, porque a gente precisa de leis mais efetivas contra a intolerância religiosa. É muito bonito falar, é muito bonito, mas na prática ela não acontece. E eu sofro ela diariamente, né? Eu já fui em consulta médica, que eu fui orientada pela secretária antes de entrar no consultório. Olha, não fala para o doutor com o que tu trabalha. Poxa, eu ia fazer uma cirurgia, como é que eu não ia falar, né, dos meus, depois qual era a minha força física que eu ia ter no meu trabalho, quais os esforços que eu ia ter. Eu já fui orientada a não falar sobre isso numa consulta, né? Então, todo dia sempre tem alguém, uma piadinha, né? Ou, ai, não come. Eu já tive funcionários que não comiam, né, na minha casa de religião, com medo da comida da macumba, né? Então, que aí depois eu descobri que a pessoa nunca aceitava nem a água. E aí eu tive que acabar desligando, porque, né, eu acho que é muita intolerância trabalhar para alguém que ser intolerante. E faltava confiança, né? E tu também vê, ti, né? Se não comia na tua casa e trabalhava para ti, não confiava em ti. Mas né? aí tem, acho que não é nem, acho que claro, tem a questão da falta de confiança, mas tem algo muito mais além do que a tua figura. E sim o todo do contexto que perpassa a questão das religiões. Porque por falta de entendimento das pessoas, medo, falta de entendimento. Por isso que é importante, a gente fez questão de te trazer aqui, Michele, porque o nosso programa é um programa que é aberto e é voz. Para todas as mulheres que têm voz, a gente dá espaço. E essa é uma pauta que é riquíssima. Por que é riquíssima? Porque tu está nos relatando como uma mulher potente. Mãe de santo, que a gente não vê muito assim, né, mulheres. Exato, mas acho que o mais importante é que é uma mulher que tem voz e que sofre diariamente, não só por ser mulher, que todas nós já enfrentamos isso preconceito. É normal, né? Pelo simples fato de ser mulher, mas além de tu ser mulher, tu ainda tem essa bagagem, que é o teu trabalho, que é o que faz parte da tua vida, da tua essência, e tu o tempo todo tentam te calar. Então, sinta-se realmente em casa aqui, para que a gente possa falar sobre, enfim, desmistificar essa pauta. E eu acho que isso eu acho que é o principal, né? Como a gente falou no início, a gente não é questão de tomar partido, mas desmistificar, trazer um pouco mais de informação para quem nos assiste, pelo menos, agora eu posso dizer que isso é ok, ou não, isso faz sentido, se estão falando é absurdo. E acho que vamos começar, então, desmistificando aí algumas pautas. Eu queria começar entendendo qual a diferença real entre a Umbanda, Quimbanda, Batuque, porque realmente as pessoas, nós todos não sabemos, assim, nós sabemos frestas, né, de cada um. E algumas pessoas acreditam que tem um entendimento do que viu, mas isso só faz mal para os outros. Queria que tu falasse sobre isso também, né? A Umbanda é uma religião brasileira, né? Nasceu no Brasil, né? Dentro de uma mesa branca no centro espírita. De um kardecista, inclusive, né? E eu acho linda a religião, né? Para mim, eu me iniciei na Umbanda. Meu começo é na Umbanda. Eu também trabalho com o povo cigano do Oriente, né? Que é um povo livre, mas que se acopla nas religiões onde ele é aceito. E a Quimbanda nasceu dentro da Umbanda, porque os nossos Exus, né, de esquerda, e as pombagiras chegavam na Umbanda, no final, só para descarregar, para limpar. Ao passar dos anos, isso foi evoluindo, e hoje a gente consegue ter uma gira, uma sessão de Exu diretamente, e depois agora a gente tem também uma vertente de Quimbanda independente. E as pessoas confundem muito também a Umbanda com o Candomblé, com o Batuque do Rio Grande do Sul. Qual a diferença? O Batuque, ele veio da África, né? Ele chegou para nós pelos portos do Rio Grande do Sul, e aí cultua os orixás. E a Umbanda cultua caboclos, né? Os pretos velhos, toda essa história linda e bonita que a gente teve aqui dos índios no Brasil, né? Então, são coisas diferentes, mas que as pessoas acham... O problema é que é exatamente isso, tudo é a mesma coisa. E não é.
né? Mas eu acredito que toda essa mesma coisa leva ao mesmo Deus, porque eu não acredito, né, no Deus do julgamento, no Deus da intolerância, no Deus, né, com quem Jesus andava, né? Com as pessoas que precisavam, ele não escolhia pessoas como hoje a gente escolhe, né? Pessoas para ser nossos amigos, para estar na nossa casa. E hoje eu sinto que as pessoas não sabem, como a gente falou antes, né? O real bastidor, né, da coisa, né? Tipo, como funciona. Porque eu não acredito que só eu sofro intolerância religiosa, né? Sim. Pela falta de conhecimento. E o Batuque é maravilhoso. Também me trouxe depoimentos de saúde, né? Eu sou bariátrica. Olha. 2, 3 meses depois da minha cirurgia bariátrica, eu descobri que o meu estômago estava torcido. Eu fiz uma promessa no meu quarto de santo, no Batuque, para os orixás. Passou 2, 3 meses, eu fiz a endoscopia e tinha distorcido o meu estômago. Então, agora, com 40 anos, eu tive outro depoimento de saúde e não com a quimbanda. Né? As pessoas pensam, o Exu é pombagira da quimbanda, só faz o mal, são de vermelho e preto, são de preto e branco. É o que se é ouve o que falar, a gente escuta, exatamente. Né? Eu fui num podcast em São Paulo, a pessoa me perguntou, mas quando eu passo na encruzilhada e vocês estão lá de branco, vocês estão fazendo mal? Eu falei, não, amigo, na encruzilhada a gente normalmente está pedindo para abrir caminhos, pedindo saúde, pedindo luz, clareza para alguma coisa, é sempre o bem. E aí ele, tá, então não vou mais sentir medo. Para mim foi importante já mudar a cabeça da pessoa do podcast, sabe? Sim, olha que ele disse que passava na encruzilhada e sentia medo. Tinha medo. Sim, será que tá fazendo uma coisa... Mas acho que, já que tu tocou nesse ponto, explica para quem nos assiste. Eu acho que é uma pergunta interessante. Essa mesmo. abertura de caminho, Isso. o que ela faz? Porque eu acho que se confunde também muito a questão da... Porque a gente sabe, né, e que as pessoas, tem muitas pessoas que procuram para fazer, às vezes, o mal para uma outra pessoa, para uma vingança. Ou, tem isso, né? tem isso. A gente sabe que existe, né? E talvez aí que venha também, talvez aí seja o berço que vem toda a confusão. E aí as pessoas acham, então eles fazem só o mal. Quem faz esse tipo de trabalho faz só o mal, tem um negócio, né? Ali na esquina, é o mal para alguém. Alguém está fazendo mal para alguém, exato. Então, explicar, assim, o que essa questão da abertura dos caminhos, eu imagino também que seja para ter uma força energética, uma força de cura, como tu mesmo disseste. Como é que a gente vai desmistificar tudo isso para que as pessoas entendam, né, de fato? Como, assim, em primeiro lugar, o mal está dentro das pessoas, né? Porque não é as entidades que fazem o mal, são as pessoas que vão lá fazer o pedido do mal, né? Então, o mal está dentro do ser humano, né? A inveja, o olho grande, aquela maldade, né? O pensamento negativo, porque mesmo não sendo pessoas que não são de religião, mas às vezes a gente que tem contato com pessoas, tu percebe que tu falou com alguém, tu ficou super bem, ou tu falou com alguém, tu ficou muito mal. Isso tudo é energia, e para mim as religiões estão ligadas também à energia, né? Então, eu acho que muito mais importante que a religião é a energia, né? Porque, por exemplo, as pessoas têm um grande preconceito por mim por cultuar o Beelzebub. Né? E me perguntam muito sobre ele, mas o Beelzebub é do mal, realmente o Beelzebub é o demônio, realmente o Beelzebub é o diabo, tu não acredita em... Um dia me perguntaram assim, se o avião vai cair, quem tu chama? Eu falei, eu chamo Deus, e depois, Nossa Senhora Aparecida. Mas tu não chama Beelzebub? Eu falei, não, ele seria o terceiro. Então eles acham que, tipo, por eu cultuar Beelzebub, eu não poderia dizer que a primeira pessoa que eu pensaria era em Deus. Né? Mas aí a pergunta, já preciso pegar esse link, porque no cristianismo, onde ainda onde tem os maiores adeptos, assim, né, que a gente, né, a Igreja Católica, todo o cristianismo, eles dizem que o Beelzebub é o capeta, né? Mal. E ele é realmente o capeta para vocês? Quem é o Beelzebub? Vamos entender do começo, né? Não, para mim eu acredito que não, tá? Eu tenho uma opinião muito particular, assim, que eu acho que isso bate de frente, né? Eu bato de frente com coisas muito fortes, né? Porque, assim, a nossa religião não precisa cultuar nenhum personagem da outra para ganhar dinheiro, para enriquecer ou para botar medo nas pessoas. E eu nem gosto de falar muito, assim, né? Porque eu bato de frente com opiniões muito fortes. Mas para mim isso foi um personagem criado para tipo assim, vamos colocar a culpa em alguma coisa, porque a culpa nunca é de quem não acorda cedo, de quem não busca emprego. Pode fazer o que tu quiser, tu pode abrir o caminho que tu quiser. Se tu não ir atrás, se tu não buscar, né, largar um currículo, acordar cedo, se estudar, se profissionalizar, tu não vai abrir caminho nunca. Não tem mãe de santo que vai abrir o teu caminho se tu não te ajudar. 20% é eu, 80% é tu. Então, se responsabilizar, né? Eu vejo o Beelzebub como uma figura que foi marginalizada, que foi diminuída, que foi colocado medo nas pessoas
para poder colocar culpa em alguma coisa. Eu preciso dizer para alguém por que não está dando certo. Foi o Beelzebub não é o demônio e não é o Satanás para mim, tá? São Isso é importante isso é deixar importante a gente claro. entender. São figuras bem diferentes, mas todo mundo acha que é tudo a mesma coisa. E aí, não deu certo porque ela cultuou o diabo, não deu certo porque o diabo, né? Nunca foi um exemplo. Casais se separam todos os dias. Casais se casam todos os dias, né? Mas não deu certo porque foi um trabalho que separou aquele casal. Não, o ciclo começa, o ciclo acaba. Tudo na vida é um ciclo, a nossa vida é um ciclo, né? A gente nasce, a gente vive, a gente morre, né? Então tudo tem começo, meio e fim. Claro que existe forças malignas, existe forças de magia, mas nem tudo é magia. Sim. Então a gente precisa, eu acho que assumir um pouco as nossas responsabilidades, as nossas culpas e não culpar a religião o tempo todo ou achar um personagem da outra religião para culpar. Isso a gente acaba vendo muito, né? É muito interessante, porque também às vezes acredito muito que as pessoas às vezes ficam tão por vários desequilíbrios também psíquicos e emocionais, porque realmente, né, é difícil estar equilibrado em todos os campos, e às vezes as pessoas elas vão muito na fuga da religião, mas no sentido de que ficam fanáticas. E esse fanatismo que é condenado em todas as religiões, que a gente não deve ser independente de religião, em qualquer esfera, esfera, qualquer que é um vício, abominável. né? Então as pessoas acabam tudo, elas vão, mas a culpa é da espiritualidade, a culpa que eu estou carregada, a culpa tá, mas e qual é a tua culpa, né? Em tudo isso que está acontecendo. Então é importante essa reflexão, né? Porque é uma questão que eu também despertei mais adiante sobre isso. Porque às vezes a gente precisa, né, realmente botar nas caixinhas a culpa em alguém e, né, para dizer, não, mas a gente é muito boa, né? Afinal de contas, não, a culpa não é nossa, né? Então é bom a gente falar sobre essa reflexão, né? E uma curiosidade, porque eu já vi ali, a Michele já esteve em vários podcasts nacionais, de abrangência nacional, né? Eu vi que tu teve no Papagaio Falante, eu acho acho muito engraçados os dois, e outras também, e eu vi tu falando brevemente, até não me aprofundei muito, que muitos homens te procuram porque querem conquistar a cunhada. Que papo é esse, gente? Isso foi até um vídeo que quase viralizou no Metrópolis. O Metrópolis esteve gravando 24 horas comigo, a minha rotina lá em casa. Olha só. E aí a gente conversou, uma conversa normal. Mas é curioso, assim, muita gente tem curiosidade. Foi uma conversa bem normal e ele disse assim, os homens acreditam na religião, eu falei muito pouco. Eles sentam na minha frente, eles falam, olha, eu não acredito nisso aqui, porém eu não tenho outra solução se não tentar. Ainda bem que eles são sinceros, né? E aí ele falou, tá, mas qual o top 1? Eu falei, o top 1 é transar com a cunhada. Gente, é bizarro. É bizarro. Meu Deus do céu. É absurdo. Top 1. Não, e que cara de pau para falar isso para ela também, né? Olha, mas eu vou te falar que o que mais me surpreende é realmente o interesse. Esse interesse, a cunhada. Eu não imaginaria isso, eu imaginaria qualquer outra coisa. Jamais imaginaria. Talvez até querer conquistar alguém, mas a cunhada? A cunhada. Eles têm um fetiche pela cunhada. Né? Um fetiche. E a semana passada até teve uma história mais bizarra, assim, tipo, eu achei, né? Tipo, o filho, a mãe e o pai tiveram um filho, esse filho casou com uma outra menina, e esse filho se matou. Aí, por que ele se matou? Porque ele descobriu que o filho que ele teve com essa menina era filho do pai dele com ela e não dele. Nossa. Então tem umas situações que a gente história escuta de violência assim, que dá para fazer dá para fazer não, um livro. Não, ia dizer, deve de ter muitas histórias. Muito. Nós já estamos impactadas aqui, né, Nick? Alguma que mais te chamou a atenção, além dessa, tem alguma outra que você gostaria de compartilhar com a gente? Tem uma pior que essa. Porque essa é terrível. Essa é horrível. O pai traiu o filho com a nora, né? Isso é pesadíssimo, né? Mas as pessoas, elas sentem a sala de consulta como um confessionário, né? Eu ia até te perguntar isso, Michele, como é que funciona, na verdade, esse trabalho? A gente pode dizer o trabalho da mãe de santo? Sim. O trabalho da mãe cigana, como é que funciona? Até para as pessoas entenderem, na prática, desmistificar também isso. Porque a gente acaba sendo mais psicólogo às vezes a pessoa nem quer um jogo, ela quer conversar, ela quer desabafar. Ela quer uma direção, né? Ela quer falar de uma dor, né? Já teve também uma outra situação onde a esposa me chamou e falou, olha só, minha mãe incorpora, e quando a minha mãe incorpora, ela dá em cima do meu marido, né? E eu fiquei chocadíssima, assim, né? E daí depois e ameaçava o marido.
E daí depois eu descobri que através dessas ameaças, essa sogra saiu com o genro. Então, assim, tem histórias assim absurdas, né? Na verdade, é o que ela queria. Então, ela queria. usava um personagem, de repente, para de fato... A gente precisa, mas também não tiro a razão, às vezes, das pessoas que desacreditam da religião. Até ontem eu estava falando sobre isso, porque às vezes a pessoa usa da religião, mas sem ser religiosa. Então, ela usa uma máscara, ela usa um rótulo para obter vantagens, né? A gente viu 2 semanas atrás, eu acho, um homem que se fingia em Zé Pilintra para transar com mulheres, né? Violentou várias mulheres. Então, tem que ter aquele olhar, como quando a gente busca um médico, a gente não pesquisa a vida do médico, a gente não pesquisa se é um bom profissional, busca indicações. Eu ainda acredito, apesar da internet nos trazer muitos clientes, eu acredito muito no boca a boca. Né? Eu tenho clientes comigo de 10, 15 anos atrás, que me trazem clientes até hoje, porque o boca a boca é a melhor propaganda, né? E a gente tem que ter esse cuidado também com as casas de religião. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Isso não é na religião, são pessoas, e pessoas são falhas. Isso em qualquer lugar na vida, E eu ia mesmo fazer um adendo. Gente ruim, gente mal intencionada, independe de religião, independe de onde ela está inserida. Isso faz parte da pessoa, está dentro do eu dela. E aí, muitas vezes, se rotula a religião por causa de uma pessoa que é mal intencionada. Então, é importante essa dica que a Michele traz, para quem for procurar, então, uma casa, né, de religião, que faça essa pesquisa da mesma forma como pesquisa qualquer outro segmento. Saiba, né? Tem essa referência, né? Não, e eu acho que é legal a gente começar a falar realmente como um trabalho. Né? E o importante desse trabalho também é ser sigiloso, né? Porque às vezes as pessoas, elas confiam particularidades, né? Eu aqui estou contando, mas não estou falando quem é. Não estou citando nem a cidade da pessoa, né? O estamos estado. Falando histórias. Mas tem pessoas que saem divulgando dados, que saem contando. Tem pessoas que acabam tendo essas histórias até usadas contra si. Então isso é muito preocupante, como ameaça, né? Imagina. Como ameaça, isso é preocupante. E a história mais bizarra, assim, que eu acho que foi um rapaz que ele me procurou querendo controlar as estações do tempo, né? Ele queria se teletransportar, ele queria controlar, e eu falei para ele que ele precisava de ajuda psicológica, porque a gente também tem que ter esse limite, né? Tem que saber até onde pode chamar um familiar daqui a pouco, ou alguém que acompanhe e dizer, olha, ele precisa de ajuda psicológica. A espiritualidade, ela sempre vai te ajudar na saúde, mas tu nunca deve abandonar o tratamento médico e continuar só com a espiritualidade. A gente precisa ser um conjunto. É uma tríade, né? O espiritual, o físico, né? E, enfim, a gente tem... E até tem um terceiro elemento, que é o psicológico, né? Nós estávamos falando. Então, tem que respeitar, acredito muito, essa tríade, porque realmente a gente vive num mundo, né, gurias, que a gente está cada vez mais absorvida por várias distrações, vamos falar assim, tudo muito rápido, a gente precisa, parece que a gente está sempre numa maratona, né? Tu conversa, muitas mulheres, muitos homens se sentem assim, então a gente vai meio que engolido pelo aquele tempo, pelos afazeres, e acaba não tendo aquele estado de presença, e a gente às vezes não se percebe nas coisas que estão acontecendo, que a gente vai se desequilibrando no meio do caminho, porque a vida não deixa de ser, né, e a gente fala muito da influência da rede social nisso tudo, né? O próprio WhatsApp, que tudo as pessoas mandam mensagem e querem resposta para ontem, então acho que tudo isso vai influenciando o WhatsApp, as redes sociais, tudo muito que te aproximam de tudo. Antigamente não era assim. Então, essa adaptação a essas novas formas sim, de viver, né? De viver é que eu acho que é o desafio. E aí, voltando ao teu trabalho, como a gente diz, de cigana, me explica um pouco melhor isso. É da Mãe de Santo, né? É Mãe de Santo. Orientadora espiritual. Isso, o que uma orientadora espiritual faz? Que nem tu trouxe. Algumas pessoas vão lá só para ouvir, para ter uma orientação. Mas também a gente sabe que tem a questão de trabalhos. Como é que funciona isso? Porque isso acho que é um dos medos das pessoas, né? Isso. Pela falta de informação. Tem algumas que buscam a orientação e tem algumas que buscam que tu decida a vida por elas, né? E tem aquelas que têm o vício do trabalho, né? Tem pessoas que precisam realmente de um trabalho, né?
precisam de uma limpeza espiritual, precisam de uma abertura de caminhos, que é algo muito positivo. O que é abertura de caminhos? É abrir caminhos, é a pessoa e o universo, é fazer com que as coisas aconteçam com mais rapidez, com mais facilidade, para que aquela pessoa sinta que a vida está mais leve. Porque às vezes, né, não é só um trabalho que tranca a vida de uma pessoa, né? Às vezes o olho grande, a inveja, que é regado, às vezes, involuntariamente, até por pessoas que te amam, mas que fazem aquele questionamento: por que é com ela e não é comigo? Por que para o fulano acontece e para mim não? Às vezes está até dentro da família. E às vezes a pessoa nem se... Eu estava conversando isso no trabalho, sobre isso também. A pessoa não se apercebe que ela tem... acho, não é nem inveja, mas o olho grande, porque às vezes ela gosta da pessoa, mas ela se sente tão frustrada que ela... Por que comigo não acontece? Né? Faz a projeção no outro. E num momento de rede social, imagina quantos olhos estão, né? né? Eu penso isso na frente vezes, da gente... Não querendo se sentir, né, mais importante, mas se abriu um portal de olhares o tempo todo, que é difícil a gente conseguir entender também, né, isso. E tu estava trazendo que até na família, né? Até na família. Com certeza. E às vezes tu posta algo na internet, a internet, ela é positiva, né, abriu um leque de oportunidades, mas ela também abriu um leque de pessoas te desejando mal. Porque ali as pessoas não sabem o quão difícil às vezes tu acordou, te penteou, colocou um batom e um salto para ir trabalhar. Elas não sabem a tua rotina, o teu dia a dia, como tu tá, às vezes, as batalhas, né? Mas ela olhou e ali, a partir do momento que tu postou aquilo ali, as coisas começam a dar errado. Eu sempre digo, né, posta depois que acontece, nunca antes, nunca na hora, não conta com antecedência. E às vezes eu tenho uma cliente lá que eu disse esses dias para ela: por que tu contou para tua melhor amiga que tu veio aqui? Ah, porque eu estava feliz, motivada. Eu falei: mas conta depois que der certo, não conta antes, porque ela é melhor amiga, mas ela sempre queria ir lá e não conseguia. Sim. Então, ela, sabe, já começou a dar errado ali, quando a melhor amiga ficou sabendo. E eu digo, às vezes, a gente não pode confiar 100% em ninguém, sabe? E essa tua fala é uma fala que a gente já ouve lá de mãe, de vó, recomendação. Não conta, não sei o quê. E a gente acaba contando. Imagina nós que somos da comunicação, falou, né? A empolgação. O ser humano, ele tem muito disso, de querer compartilhar com quem ama. Compartilhar bons momentos, boas experiências. Quem não teve uma promoção e já não saiu dizendo para o mundo, ligando para a mãe, ligando para... Tu não te aguenta, tu tem que compartilhar o teu sentimento de alegria, mas nem sempre esse sentimento de alegria ele vai tu vai daqui a pouco estar compartilhando ele comigo de forma verdadeira. Sim. E aí como saber? Então é delicado. Eu sempre digo para os clientes, às vezes o teu inimigo não é o teu inimigo, porque do teu inimigo tu já tem conhecimento, tu já te blinda. E tu sabe te proteger, né? Às vezes o problema tá no amigo. O amigo sabe quando tu tá feliz, quando tu tá triste, quando tá bem, quando tu tá mal. E às vezes não é tão amigo quanto tu pensa, né? É meio ruim isso, negativo. Mas eu sou pé atrás com todo mundo, eu não conto tudo. Eu aprendi, né? Eu coloquei uma foto nas redes sociais um dia com o braço e um carro, assim. No mesmo dia que eu coloquei a foto, eu morava aqui na Aureliano Figueiredo, aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, ali nem passa as lotações vermelhas, aquela, do tempo das lotações vermelhas. Bem no início das redes sociais. Na minha rua, naquele dia, não era o trajeto da lotação. A lotação entrou na minha rua e arranhou todo o lado do meu carro, exatamente onde começava a foto na internet e onde terminava. Nossa. Sabe? Assim, eu fui postar a foto e daqui a pouco eu escutei o barulho. Fui lá na rua, a lotação tinha levado todo o lado do meu carro, exatamente na foto que eu postei na rede social. Energia, a gente acredita. Energia é tudo, né? Não e adianta. Isso está totalmente atrelado à religião? Não, mas a religião ajuda tu a se proteger. Eu acho que a prevenção é o que eu digo muito para os clientes, às vezes se prevenir, né? Às vezes se prevenir é mais barato que se limpar, né? Se prevenir, né? Estar sempre com o pé atrás, né? Alerta, não que a gente né? vá deixar de viver, mas eu acho que a gente precisa estar sempre se prevenindo e se protegendo, né? Tomar um banho de descarga, de descarrego, sabe? Fazer uma abertura de caminhos, ter aquela manutenção anual. Não que tu tenha que estar todo dia dentro de um terreiro, se tu acredita no terreiro, mas que tu pelo menos uma vez por ano tenha uma manutenção anual, né? Uma limpeza, uma proteção, coisas para ti, buscar para ti, né? Porque às vezes muita gente me procura querendo o mal do outro. Eu digo, tá, mas tu quer atacar alguém, tu tá no chão. Pensa em te levantar, pensa em prosperar. O que é melhor para o teu inimigo do que te ver bem? Pensa em ele te ver bem, te ver viajando, te ver conquistando coisas, te ver... Isso já
já é um grande tapa na cara do teu inimigo. Então, pensa em ti, esquece o outro. E essa é uma ótima recomendação, né? Porque às vezes a gente se preocupa com o outro, e também depois a maturidade vai te... o outro, né? Azar do outro, né? Às vezes as pessoas também deixam de viver em função do outro, em função da opinião alheia, em função das coisas alheias. E a gente tem que se deixar, se acreditar, né? Na intuição também, na tua confiança, na tua autoestima, entender quem tu é. Eu sempre gosto de falar nesse debate que acho que a primeira descoberta é quem tu é tu de verdade. Tu sabe que tu é uma pessoa assim, assado, quais são as tuas sombras, quais são os teus lados bons, as sombras para trabalhar. E quando tu sabe verdadeiramente quem tu é, tu começa realmente a viver sem se preocupar muito, né? O que o outro está pensando, porque tu sabe o que tu é, né? Não importa o que o outro fala. Mas aí eu penso, Vanessa, isso seria o ideal. Mas as pessoas não vivem dessa forma. E para isso tem então essas casas, né, espirituais e tal, onde elas podem ter ajudá-las, né? essa ajuda. É isso, né, Michele? Para blindar essas pessoas dessa maldade. Isso seria a atuação principal? A ação principal. A ação principal, quando alguém busca uma casa de Umbanda, Quimbanda e matriz africana. Quando alguém busca esses espaços, esses lugares, isso é o principal. É o primeiro. Ela busca para se cuidar, para se fortalecer, para buscar o equilíbrio, né, para conseguir se proteger e para tentar melhorar a vida dela, né? Hoje em dia as pessoas estão algumas, né, com uma visão meio equivocada que a religião enriquece do dia para a noite. Não, isso não vai acontecer, né? O que vai claro que a religião ajuda a prosperar, a abrir caminhos, mas a gente, como eu falei no início, né, a gente tem que falar, as pessoas elas estão muito imediatistas. Como a mensagem do WhatsApp, né? Nossa, eu entrei para a religião hoje, amanhã eu tenho que estar milionário. Não é assim que funciona. A religião vai te ajudar, ela vai te impulsionar, mas tu tem que ter um caminho, tu tem que ter uma direção, senão nada vai acontecer. Isso é ótimo, porque foi bom tu tocar nesse assunto, porque eu queria falar sobre isso também. Eu vim aqui pensando, enquanto tu falas, assim, eu tô pensando. Isso eu vejo muito, as pessoas querendo a religiosidade para fazer uma troca, mas isso não é totalmente errado, porque não é uma troca. A gente quer se conectar, a gente quer também, mas eu não posso procurar a religião querendo a minha troca. Já começa errado, né? Porque já começa errado, porque então não é uma coisa espontânea, né? No momento que eu tô lá, mas então eu vou me afinar aqui, porque aqui eu vou, de repente aqui eu vou arrumar vou ficar rica, vou arrumar um casamento, enfim, vamos falar os desejos das pessoas mais assim, sim, mais os, né, que é mais corriqueiros, assim, né? Mas não pode ser uma troca, né? Tu tem que querer realmente te conectar, tá bem, né? Entender aquele conceito, por que tu tá ali. E eu fico sempre pensando sobre isso. Que as pessoas se chocam, eles falam, mas queria ser mãe de santo? Nunca pensei. Imagina a eu entrei na responsabilidade. religião exatamente pela religião. Gostava, tive uma resposta de saúde, frequentava com a família, entendeu? Então, e aí, né, acabou que 15 anos depois que eu já frequentava, incorporava, veio essa... Na realidade, foi um recado que eu recebi da cigana, né? Tu tem que abrir casa de religião. Quando eu recebi o recado, eu digo, Imagina a responsabilidade disso. Não, nem pensava nisso nesse momento. Mas é isso. Daí eu obedeci. Mas hoje é diferente. Hoje eles entram pensando já em abrir a casa, em tipo, mas se eu fiz uma obrigação religiosa hoje, amanhã 3 meses, eu tenho que estar milionário, eu tenho que estar rico. Né? E não é assim. Não é uma troca. Porque daí... a coisa não acontece. Perde o sentido, né? Perde o sentido. Porque quando a gente fala de religião, né? Tu é evangélico, tu é católico, enfim, tu não vai buscando uma troca, né? Tu vai porque tu quer buscar paz, porque tu quer buscar equilíbrio, ideal, né? porque tu acredita num Deus que é poderoso, que vai estar te iluminando, tu quer esse Deus, essa força poderosa ao teu redor. Tu nunca vai buscar essas religiões esperando, vou para lá para ficar rico. Mas há essa distorção quando envolve as religiões Umbanda, Batuque, as pessoas vão para lá, algumas pessoas vão para lá com essa visão distorcida. E sempre tem isso é importante a gente eu acho que falar. Em todas as religiões tem isso. Sempre tem um engraçadinho que diz, me dá os números da Mega Sena. Cara, se eu tivesse o número da Mega Sena, eu faria para mim.
primeira coisa que eu faria seria para mim. E daí vem aí começa as piadinhas, né? Sim, as piadas. Tu adivinha tudo, então tu deve saber o número da Mega Mega Sena. Sena. E não é assim que funciona. Claro, eu tenho uma visão da religião que, tipo assim, eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho para mim. Isso eu também falo bastante nas redes sociais. Eu não posso abrir o teu caminho se eu não abrir. A minha entidade não abriu o meu, como é que eu vou abrir o teu? Claro. Entende? Sim. Então eu bato muito nessa tecla. Não posso te oferecer aquilo que nem eu tenho. Mas eu também não faço milagre. Quem faz milagre é Deus. Quem faz milagre são as entidades. Eu sou uma pessoa, eu sou meio, eu não sou fim. Isso eu é sou legal meio, eu sou que nem o advogado. O mediador, eu sou né? O advogado não pode prometer uma sentença do juiz, né? O médico, ele te dá uma receita, mas ele não tem certeza se o paciente vai para casa e toma aquele remédio. Então, nós, pais e mães de santo, vidente, taróloga, nós somos meio, nós não somos. Quem faz o milagre, a gente é o intermediador, né? Quem decide são as entidades, os caboclos, os orixás, os exus e Deus. E isso é bem legal. É bem legal, é bem importante. E essa questão, assim, ó, Michele, porque a gente já falou e acredita muito também, aqui nós duas, que realmente a energia que a gente emana, a energia dos lugares, a energia dos... Porque eu sei que tem energia também nos objetos, nos locais. Tudo, nós emanamos energia, né, o tempo todo. Nós estamos aqui, nós três, conversando, estamos permutando energia, né? Então, assim... existe realmente as pessoas que vão lá e daqui a pouco elas têm uma energia boa, mas que tem alguma coisa trancando a vida delas, que elas desconhecem, e isso, eu queria que tu falasse sobre isso. Isso pode ser coisas antigas, aí pode ser coisas que alguém fez. O que, digamos assim, não tem como, claro, a gente falar todas as coisas que podem acontecer, mas as principais, assim, que tu vê mais. Normalmente é através daí do jogo de búzios, do jogo de cartas, que a gente identifica o que está travando. Às vezes é a própria pessoa, às vezes são trabalhos feitos, às vezes é um acompanhamento espiritual de alguém que partiu e não se desligou e continua. Às vezes é a energia não da pessoa e sim do ambiente, da casa, do trabalho, de colegas de trabalho. Então, é o jogo que vai determinar o que está de errado com aquela pessoa. Ele vai nos dar a direção, né? E através do jogo, junto com o diálogo com a pessoa, a gente vai identificar qual é essa energia e de que forma pode ou não ajudar. Porque não tem uma vara mágica, né? Nem é tudo possível. Algumas coisas são possíveis, a religião vai te ajudar a conquistar, e outras ela vai te ajudar a passar por aquele momento difícil com uma dor menor. Mas tu vai ter que passar por aquilo ali. Tem coisas que estão no nosso... e aí me faz pensar, e a questão da mediunidade nisso tudo. Que eu achei legal que no início ela disse, as pessoas olham para mim, me dá os números da Mega Sena. O que tu tá me enxergando e tá olhando? Explica para quem não entende essa questão da mediunidade, o teu trabalho hoje, ele se dá por meio, então, das cartas, dos búzios, como isso acontece? E da incorporação, né? Tipo... O baralho cigano, eu tive alguns anos de preparo para aprender a ler as cartas, né? Eu ia dizer, tu teve toda teve essa busca de conhecimento, teve essa qualificação antes para aprender a manusear, é isso? No meu tempo não tinha cursos de baralho cigano como tem nos dias de hoje, né? Inclusive eu tenho um curso de baralho, mas o curso ele te ensina a interpretar as figuras, mas tu tem que ter uma conexão espiritual de algo que te mande também, né? Uma intuição para entender. Né, uma vidência, naquele momento tu tem que se conectar com o oráculo e com a pessoa, né? Tu precisa de um ambiente, de um local próprio, de silêncio, e aí tu vai se conectar com o oráculo e com aquela pessoa, né? E também tem a questão, na minha religião, a gente também dá consultas com a incorporação, a pessoa fala direto com a entidade, né? Mas tem N tipos de mediunidade, né? Tem as pessoas que são médios de transporte, tem pessoas que podem ir para a religião. Hoje mesmo no Instagram ela me perguntou, mas eu sei que eu não sou médium de incorporação, eu posso ir para tua casa igual? Pode, porque a pessoa, não é porque ela não incorpora, tem gente que nunca vai incorporar, mas ela tá lá para servir, para ajudar uma entidade, para servir de cambono, né, que a gente chama, para ajudar Eu acho que é doar energia também, né? Ela tá ali para ajudar as pessoas, ela vai ajudar no terreiro de outras formas, não incorporada, mas ela também é bem-vinda e também vai conseguir se ajudar e desenvolver outro tipo de mediunidade. Nem toda mediunidade é incorporação, né? Tem pessoas que têm outras mediunidades, né?
Quantas curiosidades nós temos, né, Nick? Verdade. E a questão do relacionamento? Eu imagino que muita gente te procura porque é uma chaga, né? Que as pessoas são sempre... a gente conversa muito amigas, né? Querendo sempre um novo amor, ou se separou, não arruma ninguém. Tá difícil a coisa do relacionamento, né? Porque cada vez mais essa loucura toda que nós estamos vivendo também relacionamentos reflete... líquidos, né, como diz Baum. Muito. Então é complicado. Aliás, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. E eu queria que tu contasse assim, algumas curiosidades que a gente adora saber, né, Nick? Adoro saber o que as pessoas procuram. Mas, e entender, as pessoas procuram, mas o que de fato faz sentido? Porque uma coisa é procurar, então minha curiosidade até não é só na questão de procurar, mas o que de fato você, que está lá do outro lado, pode fazer para ajudar a pessoa a realizar aquilo ali. Existe essa possibilidade? É boa, né? Essa pergunta. Existe essa possibilidade? Porque normalmente, às vezes, a pessoa também que não está, né? A pessoa tem que acreditar. Ali. A pessoa, quando vai te procurar, um exemplo, vamos trazer para a prática agora. Vamos trazer para a prática. Está numa relação, e aí, das mulheres, né? Surta, eu acho que o meu marido tem outra. Um exemplo. Aí vai lá procurar a mãe Michele. Deve ter vários. Né? Eu acho que essa é bem corriqueira. Mas vamos na prática para as pessoas entenderem. Eu estou com essa questão, isso está me incomodando, eu fico numa ansiedade, não sei mais o que fazer, meu Deus, eu vou procurar a mãe Michele. Aí ela chega lá, tu vai próprio fazer uma orientação ou como é que funciona? Como é que funciona na prática? Essa questão da traição, eu tenho um pouco de cuidado sobre isso, né? Porque assim, tem que ter muita maturidade, experiência para falar sobre isso, porque assim, a primeira coisa que eu pergunto, tem certeza que tu quer saber? E tem como. Tu vai fazer o que com essa informação? Tu vai te separar, tu vai tomar uma atitude ou tu vai só sofrer? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado na hora da consulta, se tu fala ou se tu não fala, porque tem gente que tá ali para saber da vida em geral e não quer tocar nesse assunto. E tem muita gente, como tu falou, que só quer saber sobre esse assunto. E nos dias de hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que realmente está vendo na carta que tem uma traição e tem gente que está apenas As cartas mostram. E tem gente que está apenas inventando uma traição também para tirar uma vantagem sobre a tua dor. Então, você tem que ter cuidado sobre isso, né? Só que eu sou muito procurada muito por amantes que quer acabar acabar com o relacionamento para saber se Ai, amiga, não faça isso, amiga. Arranje um homem solteiro. É menos dor de cabeça, né? Olha a sororidade feminina. Que coisa mais... Faz contigo, vai fazer com outro. E são as coisas mais antigas, né? Exatamente, falou tudo, sabe? Às vezes eu contigo, penso... não te ilude. Por isso que é boa a maturidade. A gente não se ilude mais, né? A gente não se ilude. É tão bom a maturidade, tem que ter alguma coisa boa, né? Feminismo que a gente prega, né? Da mulher ter sororidade com outras mulheres. O homem é casado, deixa ele lá com a mulher dele, deixa ele se entender com ela. A hora que ficar solteiro, o que ele está te falando agora, provavelmente ele vai falar daqui a pouco para a próxima. E aí tu vai viver numa eterna insegurança. Olha nós, né? Já é uma questão de tempo. Falando a respeito, mas... Tu vai pegar o lugar de esposa, mas o lugar de amante vai ficar vago, né? E ele vai arrumar alguém para colocar ali. Porque às vezes é um vício já do outro. O homem não sabe é o vazio da pessoa também, né? A pessoa fica procurando. Às vezes ela tem a necessidade de se sentir desejada. O problema é o homem. E o casamento ele tem um peso que todo mundo sabe que realmente é para os, assim, digamos, mais fortes da rotina. Como que a religião pode ajudar nisso? Mas tem banhos atrativos, tem perfume atrativo, tem abertura de caminhos para o amor, tem vários trabalhos que facilitam, né? Mas como eu falei antes, não adianta a gente te dar um banho maravilhoso, te levar lá na frente da Pombagira, te dar um banho de rosa, de perfume, de champanhe, né? Faz vários pedidos para abrir os teus caminhos amorosos, mas aí tu não sai de dentro de casa, tu não te ajuda. Então é o conjunto, tá? Mas tem trabalho sim para ajudar, para facilitar, para unir casais, porque às vezes tem casais que são separados por energias e a gente precisa alinhar essa energia para o casal voltar, né? E tem ciclos que se encerram e que não vão mais retornar. Então não vai ter que já acabou. Que acabou. E isso as cartas mostram? Mostra. Eu acredito muito nisso. Gente, vocês viram o tempo? Já foi? Tu viu que já foi? Eu não tô acreditando que meu já Deus, foi. É assim. Viu como o papo ele vai fluindo e a gente fala que esse bate-papo ele acaba... É tanta dúvida, é tanta curiosidade que a gente tem e a gente fala pra caramba, né? Michele, tá acabando o nosso programa e não podíamos terminar sem que tu deixe uma mensagem final, aquilo que tu tem vontade de falar, que tu se sente confortável em todos os quesitos.
tanto na intolerância, como de dica, como de sugestão? O que tu diria para as pessoas que nos assistem hoje e que ouviram esse bate-papo? Para que as pessoas conheçam, né, se oportunizem, né, escutem esse programa de hoje, que foi bem importante, né, a gente falou de questões que deu para desmistificar um pouco, e eu acho que aguçou a curiosidade delas em buscar mais, né, se elas quiserem buscar mais, elas podem buscar as minhas redes sociais, né, hoje eu estou com o Instagram Reserva, Mãe Michele da Cigana Reserva, tem o canal do YouTube, que é Magia Cigana, é o maior canal religioso aqui do Rio Grande do Sul, tem bastante simpatia, coisa para elas fazerem sozinhas em casa. Legal. Banho, abertura de caminhos, coisas que elas não precisam ir no terreiro, elas mesmas podem fazer lá no YouTube, né? E também as que quiserem, né, conhecer, hoje eu tenho um espaço em Viamão que se chama Santuário Nacional de Belzebu, que a gente abre uma vez ao mês, e lá é um espaço místico de várias religiões. Nós temos um cemitério de Maria Padilha específico, cemitério da Quimbanda, o único do Brasil. Nós temos uma cúpula de Belzebu, nós temos o Largo dos Orixás, que imita o dique do Tororó lá da Bahia, que a pessoa pode ir lá, levar uma cesta de piquenique, ficar na natureza. Nós temos um bar alusivo ao seu Zé Pilintra, né? E nós temos lá também algumas imagens, assim, no meio da natureza. E agora, em seguida, no mês que vem, eu estou inaugurando cabanas... são cabanas temáticas dos orixás, né? A gente já tem a da Mãe Oxum, a da Mãe Ansã, para a pessoa ficar na natureza, se conectar, mas estar dentro de um ambiente religioso. Mas lá a gente tem espaço para todas as religiões, para Umbanda, para o Candomblé, para Quimbanda, para quem só quer um espaço, né, na natureza para se conectar. Então a gente não limita. Eu não tenho intolerância com outras religiões e todos nos santuários são bem-vindos. E até para quem quer conhecer, né? Sem compromisso nenhum, quer ir lá, quer entender, bater um papo, entender quer ver um se pouco se afina melhor com alguma energia, né? Eu acho importante também essa autodescoberta, né? Porque às vezes as pessoas também querem se descobrir em alguma religião e elas não se descobriram por algum motivo, ou foi um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Ou daqui a pouco não foi lá ainda, porque não tem medo, tem dúvidas, tem insegurança. Então, ó, depois de assistir aí o nosso programa, esperamos, assim, ter desmistificado um pouco, né, esse assunto, mas como a Michele falou, foi só um gostinho, né? A gente deu só um gostinho de quero mais, e a gente fica muito feliz de ter te recebido aqui, como a gente falou no início, eu e a Vanessa, nosso espaço de Cara com Elas é um espaço aberto, onde a gente dá voz para mulheres que têm o que falar. Obrigada, né? E aqui sempre todas são bem-vindas, independente de religião, independente de profissão. Para nós o que importa é que de fato tenham o que falar, tenham o que compartilhar, e por que não desmistificar, e por que não ensinar, compartilhar. Mas eu acho que é isso, acabamos o nosso programa. Verdade, mas foi muito enriquecedor. Com muita energia positiva. Muita energia positiva, porque isso aí realmente a gente tem que estar cultivando, né, os nossos pensamentos, as nossas ações, o que tu está te afinando aí, é respeitar o outro, é tratar bem o outro. Essa receita, ela vale e ela é universal sempre. Independente de religião, só para concluir, independente de religião, gente, o importante é estar bem, estar em lugares onde te faça bem, junto com pessoas que te façam bem, e sejam felizes, acho que é o principal. Bom restinho de domingo aí para vocês. Até o próximo episódio de Cara com Elas.